Então, é, nós estamos muito felizes por mais essa oportunidade das mulheres posicionadas. Temos estado aqui todas as segundas-feiras e o grupo vai alternando, né? Mas muitas têm acompanhado, muitas estão acompanhando pelo YouTube, tudo que a gente tem feito aqui. Temos tido testemunhos, momentos de oração. E aos pouquinhos muitas vão conhecendo também o nosso ministério, que eu não chamo nem mais de trabalho, projeto de grupo, é um ministério que Deus tem nos dado uma visão para estarmos intercedendo e também contando as bênçãos do Senhor Jesus. Hoje nós temos aqui conosco a Mitilene de Souza, acertei? É porque é do meu marido, né, o sobrenome, mas pode considerar de Souza. Memória tá uma bênção, viu? E acho que entrou mais alguém aí, acho que é Lilian. Oi, irmã Lilian. Boa noite, mãe. Tem a irmã Carmen aí com Amém. a gente também, cada uma de uma igreja. A, a irmã Lilian é lá da ICEA, da Igreja de Cristã Eterna Aliança, a mesma igreja que eu sou. A irmã Carmen é da PIBJA, Primeira Igreja Batista de Jardim Aeroporto, onde eu fui. Mas também Sequestrada. as de, as de coração. E a Mitilene é da Igreja Batista do Santarém. E é ela que vai estar dando testemunho hoje. Nós vamos começar agradecendo ao nosso Deus através de uma oração, agradecendo por tudo e já agradecendo pelo que ele vai fazer, o que ele vai falar nessa noite, né? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque tu és fiel. E tu, Deus, fielmente tem nos mantido, Pai, neste propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito no nosso meio. Quantos testemunhos, ó Deus, tem nos edificado. Quantas pessoas têm passado por aqui, ó Deus, deixando tantas bênçãos, ó Deus, para nós, tanta fortalecimento e edificação. Eu te louvo, ó Deus, pela presença das minhas irmãs, Pai, hoje, aquelas que virão, aquelas que vão assistir posteriormente, em especial a vida da Mitilene, Senhor, que aceitou estar aqui conosco, trazendo um testemunho a respeito da sua filhinha Maia. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem coisas maravilhosas para derramar sobre nós através do testemunho dela. Portanto, Deus, seja louvado, seja engrandecido em todos os momentos, Pai. Usa a tua serva poderosamente para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Mitilene, a palavra é sua. Deixa Deus te usar. Tá bom, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Ótimo. Eu vou ficar olhando um pouquinho para baixo porque eu estou com o computador aqui que eu fiz um roteiro, senão eu vou falar até amanhã de manhã. Aí eu fiz alguns tópicos para seguir, para não me perder na história. Então eu espero que esse seja um momento de, não só que eu vá contar a minha história, a história de Maia, mas que seja um momento que Deus venha falar com vocês, venha fortalecer de alguma forma a vida de vocês, algum momento difícil que vocês estejam passando, certo? Eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Mitilene, é um nome bem estranho mesmo, bem difícil. Eu tenho 34 anos, sou casada com Gabriel, o nome dele é Lucas Gabriel, mas é mais conhecido como Gabriel, e sou a mãe de Maia, né? Mais conhecida como a mãe de Maia. Eu vou tentar fazer uma introdução bem leve sobre a minha vida. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre foi meu sonho ser mãe. E meu sonho era casar, ter filhos, a meta era ter 3 filhos. E eu queria casar muito novinha, meu sonho era casar com 20 anos, sabia de nada da vida, queria casar com 20 anos, mas era meu sonho casar com 20 anos, mas eu vim casar agora há 3 anos atrás, bem recente. E aí, eu sempre orava a Deus, eu dizia assim, eu quero muito quando eu casar, eu quero engravidar e ter uma menina. Eu orava a Deus, eu dizia assim, eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina, eu quero uma menina. Mas eu tinha também no meu coração que se não fosse da vontade de Deus, ia vir um menino e amém, glória a Deus, né? Eu não ia reclamar. E aí casei, com menos de um ano de casada, eu engravidei em 2023, perdi o bebê, né? Infelizmente, foi um momento muito difícil na nossa vida, para nós dois,
mas que a gente entendeu depois que serviu como um fortalecimento para nossa vida, para nossa vida até com Deus mesmo, de entender que não é do nosso jeito, não é como eu quero, não é como Ele quer, mas é conforme a vontade do Senhor. Mas foi uma perda muito dolorosa para mim, principalmente, porque eu tinha gerado uma expectativa muito alta com relação à gestação, com relação a ser mãe. Sempre foi meu sonho, e aí ver aquele sonho desmoronar foi muito frustrante. Então, depois que eu tive a perda gestacional, e que foi uma perda assim muito, muito brusca, até no sentido de médicos, assim, o tratamento que a gente teve foi tudo muito traumatizante, assim, todo o processo. E aí eu tive que fazer terapia depois, porque eu não queria mais engravidar, eu não queria mais ser mãe, eu não queria mais beber, eu não queria ouvir falar de nada, eu não queria ver nem gestante na minha frente, porque foi muito difícil mesmo. E aí eu comecei a desenvolver umas crises de ansiedade, e foi um momento bem delicado, assim, na nossa vida como casal, como cristão mesmo. Mas a gente sempre esteve ali, firme em Deus, acreditando que a vontade dele sempre era o melhor para nós, que não era aquele momento. Então, naquele momento, eu decidi que eu não queria mais engravidar. Fazendo terapia, fazendo tratamento, a gente conseguiu alinhar algumas ideias, Deus começou a tratar, Deus começou a sarar algumas coisas no meu coração, e aí nós alinhamos de definir um tempo, né, para engravidar. A partir do mês X, a gente vai começar a pensar melhor sobre isso, né, e aí com a ajuda da terapia, a gente conseguiu desenvolver isso, e eu comecei a planejar de novo, a ver a esperança novamente numa maternidade, em ter um filho novamente. E foi quando a gente decidiu engravidar, que foi no final de 2024. Eu perdi o bebê no início de 2023, no final de 2024 que a gente decidiu começar a tentar de novo. E quando foi deixa eu lembrar quando foi. Eu acho que foi perto do nosso aniversário de casamento, no finalzinho do ano de 2024, ou foi no meio. Foi alguma coisa assim, não lembro exatamente datas, mas foi em 2024 a gente decidiu e eu engravidei. Foi logo assim, de início, assim, que a gente tentou e engravidou. Foi bem rápido. E aí eu engravidei de Maia. E aí eu orava muito, muito assim, que seja uma menina, que seja uma menina, que seja uma menina. Só que nessa segunda gestação a gente já estava mais controlado, assim. A nossa emoção, eu acho que a gente gastou a emoção toda na primeira gestação, né? Na descoberta da primeira. Porque na segunda a gente ficou muito com o pé no chão, de tipo, vamos com calma, vamos ver se vai dar certo, a gente já teve uma perda, vamos devagar para ver se a gente vai ver se essa gestação vai vingar, né, de fato. A gente confiava em Deus, claro, só que a gente não queria a frustração novamente da perda, né, da perda gestacional. E aí a gestação foi desenvolvendo, foi andando para a glória de Deus. E aí a gente fez a gente não fez chá a revelação, né, até porque a gente não gosta muito dessa exposição, mas a gente fez um ensaio fotográfico para ter como registro mesmo do sexo do bebê. E era uma menina, era uma Maia. E aí eu já tinha definido o nome do bebê, já tinha definido tudo. E aí foi um sonho realizado e uma confirmação de Deus, né? De que eu tanto orei por uma menina que ela veio. E nossa gestação foi muito tranquila, nenhuma intercorrência, nada, 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 nada. Tudo perfeito, perfeito, perfeito. Quando chegou o período do nascimento dela, estava previsto para o início de julho, né? Início do julho de 2025. Quando foi no finalzinho de junho, eu estava trabalhando de casa, a minha coordenadora me deixou em casa por causa da barriga pesada, e eu pegava ônibus, eu trabalhava do outro lado. Então, toda essa locomoção, eles me afastaram, deixaram trabalhando de casa. E aí eu lembro que a gente planejou tudo, tudo a gente planejou. E aí eu quero muito pontuar essa questão dos planos, né? Porque nós sempre fazemos planos para tudo que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer, a gente traça, eu vou fazer os planos aqui para que nada dê errado, para que nada aconteça de errado. E a gente não sabe se aquilo de fato vai acontecer e se aquilo é de fato a vontade de Deus, porque nós fazemos os planos, mas quem dá a resposta final é sempre Ele, porque Ele tem a visão do futuro, Ele sabe do nosso amanhã, Ele sabe do nosso próximo segundo de vida. Eu posso não estar aqui daqui a 10 minutos, quando eu terminar aqui, eu posso ir, morrer, acabou-se. Mas ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente se agarra num plano que a gente fez e se frustra muito mais. Então, nós fizemos todo um plano de parto, de fato, de parto até o desenvolvimento de Maia, de como seria a nossa vida, de como seria a rotina com um bebê em casa, de como seria a nossa vida
questão de trabalho, como é que a gente ia fazer para trabalhar, você fica tal período, eu fico tal período. Estava tudo planejado. E o nosso plano era muito simples. Era ter Maia de um parto normal, porque eu sempre tive pavor de cirurgia, então eu não queria um parto cesárea. Eu dizia assim, eu não deixa fazer a cirurgia, que eu tenho muito medo. E eu tinha muito uma sensação de que eu ia morrer no parto. Era algo que eu não sei explicar, que de fato eu morri, né? Porque eu não sou mais a mesma pessoa depois que tudo aconteceu. Mas eu tinha muito medo de cirurgia, eu sempre tive muito medo de cirurgia. Eu dizia, não, que seja normal. Então eu fiz de tudo que fosse para que fosse normal. Eu fiz hidroginástica, eu contratei uma doula para me acompanhar, né? Porque na minha cabeça ia ser um parto normal. E aí a gente traçou tudo, tudo, tudo. A gente idealizou, vamos ter o bebê, vamos ter a bebê. No dia vai ser normal, na nossa cabeça não tem outra possibilidade, vai ser normal. No outro dia a gente vai para casa e a gente não diz a ninguém que Maia nasceu. A gente vai guardar segredo, só vai dizer quando tiver alta. Quando chegar em casa, a gente liga para os nossos pais e diz: Maia nasceu, já estamos em casa e tá tudo bem. Era esse o plano. E seguir a vida normal, me recuperar, ter ela com a gente na rotina, tinha traçado já passeios, viagens, tudo, a gente já tinha pensado, quando a gente for comemorar o nosso casamento, a gente vai viajar com Maia para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. E o que aconteceu? Maia nasceu dia 27/6, né, ano passado, vai fazer um aninho próximo mês, e quando ela nasceu, como eu disse a vocês, né, nossa gestação foi muito tranquila, não teve nenhuma intercorrência, não teve nenhuma identificação de nada, em nenhum tipo de exame que a gente fez. Eu fiz exames além do necessário, porque eu pesquisava muito as coisas, e aí eu ficava sempre questionando minha médica, não tem mais nada não para fazer, não tem nenhum exame, e essa outra que eu li sobre tal coisa, não precisa não. E ela dizia que eu era muito paranoica, que ficava procurando as coisas onde não tinha. Mas eu fiz muitos exames e não identificou nada. Maia nasceu de um parto cesárea, porque eu fiquei muito tempo em trabalho de parto e eu não evoluí. A dilatação não evoluiu e eu já estava sem força nenhuma para mais nada. Então a solução realmente era a cesárea, porque eu não ia conseguir mesmo, por questões físicas, expulsar a Maia, né, de dentro de mim de forma natural. E aí o médico foi muito sensível, assim, ele chegou para conversar comigo e contou, né, que eu já estava em trabalho de parto há muito tempo e que era uma decisão minha querer seguir, né? Ele não me obrigou, ele disse que era uma decisão minha querer seguir esperando o parto normal evoluir mais, eu poderia ficar mais cansada e acabar em uma cesárea mais cansada ainda. E aí ele perguntou se eu queria fazer o parto da cesárea, que ele estava encerrando o plantão, que se quisesse ele faria o meu parto. E aí eu aceitei, mais pela exaustão que eu estava e pela preocupação também com ela dentro de mim, todo esse tempo, né, do processo de trabalho de parto, e aceitei fazer a cesárea, orei, entreguei a Deus e fui fazer a cirurgia. Foi muito rápido, não foi 20 minutos, foi a coisa mais rápida da minha vida. Não tive nenhuma intercorrência também na cesárea, foi tranquila a cirurgia. Ele me mostrou Maia, quando retirou Maia de dentro de mim, me mostrou Maia, Maia estava perfeita para mim, respirando normal, tudo normal. Ela foi fazer os exames, foi fazer tudo direitinho, fecharam a cirurgia, me levaram para a sala de recuperação, né, que fica um tempinho lá, como se fosse de repouso. E aí a enfermeira falou assim, eu vou passar a sonda em Maia. Tá certo, mãezinha? Aí eu olhei para o meu esposo e fiz, a sonda? Para quê? Aí ela perguntou, o médico não explicou para vocês? Não, aí a gente disse, não explicou não, o que foi que aconteceu? Aí eu vou chamar ele só um momento. Só tinha eu na sala, porque já tinha encerrado praticamente o plantão de todo mundo, já era troca, eu acho, não sei. E só tinha eu e meu esposo na sala e Maia nas minhas pernas ainda. E aí ela, eu vou chamar o médico, chamou o médico, aí veio, eu acho que ele era o pediatra, se eu não me engano. Não foi o médico que fez a cirurgia, ele era o pediatra que recebeu a bebê, né, que recebeu a criança. E aí ele fez, olha, a filha de vocês nasceu com uma condição, ela nasceu sem 1 anos, ela não tem 1 anos. E aí o procedimento agora é aguardar uma vaga em uma UTI neonatal, né, UTI de recém-nascidos, porque aqui, ela nasceu aqui na maternidade da Zona Norte e lá não tem UTI, né, para bebês, que geralmente acontecem partos naturais, enfim. Lá não tem essa preparação para crianças que nascem com algum tipo de intercorrência. E aí ela nasceu sem 1 anos e ela precisa fazer uma cirurgia para correção. Eu tinha entendido isso, eu não lembro muito bem o que ele falou na hora, mas eu só lembro que ele falou que ela não tinha 1 anos e que precisaria ir transferida para uma UTI de outro hospital
para fazer essa cirurgia. Eu não me aperriei em momento algum, porque na minha mente seria algo muito simples. Ela ia fazer a cirurgia, ia ser transferida, fazer a cirurgia, ficar uns diazinhos e vamos para casa. Tudo na minha cabeça era muito simples. E aí, quando foi no. Aí sim, ela foi pro quarto, eles passaram a sonda, ele explicou o motivo, né, da sonda. Ela não pode se alimentar, porque como não tem por onde sair, é arriscado ela se alimentar, né? Porque ela, enfim, pode a barriga dela estufar muito e isso não vai ser legal para ela. E ela não vai se alimentar, ela vai ficar em jejum. Então, eu não amamentei Maia quando ela nasceu, como geralmente acontece. E aí fomos pro quarto. E aí a gente viu o cuidado de Deus até nesses momentos, porque quando geralmente, né, eu conheço algumas pessoas que tiveram bebê na mesma maternidade que eu, eles mandam para um quarto, que é um quarto individual, é hospital público, tá? Mandam para um quarto individual para ter o parto normal. Geralmente a pessoa tem o parto normal e vai para a enfermaria, que é onde ficam outras mães com outros bebês. No nosso caso, depois que eu fiquei questionando por que fizeram isso, mas depois eu entendi que foi realmente cuidado de Deus. Quando eu tive a cesárea, fiz a cirurgia, voltei para o quarto. Era para voltar para a enfermaria, para ficar com outras mães, enfim. Mas eles tiveram cuidado com a gente de não expor a gente, porque realmente a gente ficou meio em choque com a notícia de que Maia ia passar por uma cirurgia tão precocemente e talvez eles não quisessem nos expor a deixar com outras mães que estão com seus bebês saudáveis e felizes numa enfermaria, por exemplo. E aí deixaram a gente nesse apartamento, né, nesse quarto. E no dia seguinte, ainda tinha mais coisas para acontecer, né? Quando amanheceu, a médica na noite anterior tinha avisado que já tinha colocado o nome da minha filha na fila, né, para aguardar uma vaga para ser transferida. E aí eu não podia ir porque eu estava internada, eu não tinha tido alta ainda, e quem acompanhou foi meu esposo, a transferência dela. Só que antes disso, quando amanheceu, muito cedinho, acho que antes do café da manhã, chegou uma pediatra do plantão, que tinha assumido o plantão, muito simpática, muito legal também. E aí ela chegou no quarto e fez: paizinhos, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Aí a gente ficou aguardando mais alguma coisa, né? Vocês notaram alguma coisa diferente em Maia? Alguma coisa na aparência dela? Alguma coisa diferente? A gente não, pra gente ela tá normal, não tem nada de diferente. E aí eles disseram: a filhinha de vocês, ela tem todos os traços de uma criança com síndrome de Down. E aí na hora eu fiquei: como assim? Que a gente fez todos os exames existentes a gente fez, e não detectou nada, nem sinal de algum tipo de síndrome, de qualquer coisa. Não foi detectado nenhum tipo de nada. E aí eu fiquei: como assim ela tem síndrome de Down? Aí a médica explicou que era muito comum não ser identificado no acompanhamento, né, no pré-natal, que geralmente a maioria das mães só descobriam após o parto, que poderia não ser uma falha de exame, de nada, que geralmente era o mais comum acontecer, e que ela tinha essa síndrome, e justamente pela síndrome de Down, crianças com síndrome de Down têm tendências a ter problemas cardíacos, né, de coração, problemas gastros, que é como o caso dela, né, que ela nasceu sem o ânus, sem o reto de fato, e problemas respiratórios, né, crianças com síndrome de Down têm mais tendência a nascer com essas questões. E ela disse que não sabia ainda a questão de coração, porque ela não tinha feito nenhum exame de coração. Ela ia fazer esses exames quando fosse para a UTI, quando fosse transferida. E que aí já foi informando que já tinha vaga, que ela ia para o Varela Santiago, que é um hospital referência, né, de cuidados com a criança. E lá ela ia aguardar a cirurgia lá. E aí ela foi transferida, que foi um dos momentos mais dolorosos para mim, que eu tinha acabado de ter minha filha, eu mal tinha pegado ela no colo, porque ela passou a noite, eu passei a noite, né, cirurgiada, não pode levantar nas primeiras horas, passei a noite deitada, ela no bercinho dela dormindo, que ela muito tranquila, muito perfeitinha, não chorava de aperreio, de fome, de nada, muito tranquila. E aí eu mal pude pegar minha filha no colo e já tive que me separar dela, né? Aí o pai foi com ela para a UTI, fez a entrada dela, da internação, e eu fiquei na maternidade com minha mãe. E aí foi muito doloroso, porque eu ficava me questionando o porquê disso tudo está acontecendo. E mal sabia eu do tanto de coisa que ainda ia acontecer. Mas eu estava, ao mesmo tempo que eu estava muito do tipo, por que isso está acontecendo com a gente? Eu não estava desesperada. Em nenhum momento eu me desesperei. Eu chorei porque eu estava sentida por partir, ter se separado da minha filha. Mas eu estava tranquila. Eu estava tranquila que ia ser algo muito rápido, que ia acontecer tudo muito breve, que ia dar tudo certo.
Meu esposo foi com a ambulância, né, para o hospital, e eu fiquei lá. No domingo eu tive alta, foi muito rápido. Eu tive Maia na sexta, no sábado ela foi transferida e no domingo eu tive alta. Quando eu tive alta, a primeira coisa que eu queria fazer era correr para o hospital para ver ela, né? E aí meu esposo não queria muito me levar e tal. Eu disse, não, eu quero ir, nem que seja de cadeira de rodas, mas eu vou, porque os pontos estavam tudo recente, eu estava ótima. Eu não sentia nada, sinceramente. Muitas amigas falavam que era péssimo após cirurgia quando levantava. Eu estava ótima, eu levantei da cama sozinha, enfim. Porém, minha primeira semana após cirurgia foi péssima, porque foi o período da cirurgia de Maia e eu emocionalmente estava muito abalada. Então, eu tive sintomas que ninguém teve. Eu tive reação à anestesia, eu tive dores muito fortes na coluna, na cabeça. Eu fui para o hospital ver Maia no domingo, que eu tive alta. Eu fiquei lá, eu acho que eu não fiquei nem uma hora, porque eu não conseguia ficar com os olhos abertos por conta da luz, que era muito forte. E aí a médica mesmo do plantão chegou para mim e perguntou, né, quando tinha cirurgia, enfim, aí eu expliquei que tinha tido mais recentemente, né, um dia antes. E ela pediu para eu ir para casa porque eu poderia ter algum agravamento da própria cesárea por não estar de repouso. E aí, de fato, eu não tive repouso nenhum durante a minha cesárea. Eu acho que Deus me guardou de uma forma. Acho não, tenho certeza. Ele me guardou de uma forma muito poderosa, porque eu não tive descanso. Eu tive descansos obrigatórios por complicações que vieram futuramente. Mas isso eu vou contar resumidamente também. Maia fez a cirurgia. A cirurgia, depois que a gente entendeu o que era a cirurgia, que não era uma cirurgia de correção, né, do ânus, era uma cirurgia paliativa, que era por enquanto. Por ela ser muito bebezinha, ela não ia aguentar uma cirurgia mesmo de correção. Então, eles colocam uma bolsinha de colostomia, né? Não sei se vocês já conhecem alguém que usa, enfim. Mas é uma bolsinha para que as fezes saiam. Eles puxam aqui parte do estômago, enfim, para que o cocô saia por ali, pelaquela bolsinha. E aí, quando eu vi Maia com aquela bolsinha, aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou para casa com essa criança? Eu não sei cuidar, eu mal sei cuidar de um bebê, quem dirá de uma criança com uma bolsa de colostomia. Quem vai trocar essa bolsa? Quem vai limpar essa bolsa? Como é que faz essas coisas? Então a gente não sabia de nada, a gente já começou a ficar preocupada aí. E aí ela ficou na UTI, eu tô tentando resumir. Ela ficou na UTI, eu acho que uns 7 dias só, porque foi só o período mesmo de recuperação da cirurgia, que foi muito tranquilo também. Ela se recuperou, a cicatrização dela foi muito boa. E aí logo ela teve alta para enfermaria. Eu peguei ela de verdade na UTI, após a cirurgia. Quando ela estava na UTI, as meninas me chamaram, né, as enfermeiras. Eu fiquei em casa uns 2 a 3 dias de repouso mesmo, porque eu não conseguia me levantar. Isso aqui meu tava todo tensionado, todo tensionado. Meu ombro ficava assim o dia todinho. Eu só conseguia relaxar se eu deitasse. Quando eu deitava, isso aqui meu relaxava. Mas se eu ficasse em pé ou sentada, isso aqui meu doía muito. Eu não conseguia levantar sozinha. Meu corpo inteiro doía, doía, doía. Mas eu sentia que não era uma dor de tipo, foi da cirurgia. Era algo muito emocional mesmo, que eu tava tentando lidar de alguma forma. E meu corpo tava reagindo a isso, né? E aí, essa primeira semana eu fiquei alguns dias em casa, tranquila. Ixi, pronto. Deu uma parada aqui na tela, mas voltou. Essa primeira semana, né, que é da cirurgia e da cirurgia de Maia, eu fiquei em casa alguns dias e meu esposo que ficava o dia inteiro no hospital com ela. E eu ficava em casa com a minha mãe. E aí, quando foi no 7º dia, ela teve alta. Eu fui alguns dias tentada de mamar, mas foi bem desafiador porque Maia, devido à síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, elas têm a musculatura muito molinha, muito macia. Então, elas têm dificuldade na sucção, dificuldade de puxar mesmo o peito, de sugar o leite. Ela tem muita dificuldade porque ela não tem força. E aí, toda essa dificuldade com relação à amamentação. Então, desde o início, ela ficou de sonda no nariz, depois colocaram pela boca, e ela se alimentava por sonda. Mas sempre tentando a sucção, né? Tentando com que ela mamasse. E aí ela foi para enfermaria, teve alta para enfermaria, e aí a gente gerou toda aquela expectativa de, tá mais perto do que longe da gente ir embora. E aí a gente ficou na enfermaria, eu dormi com ela a primeira noite. Né? Eu me arrisquei a dormir com ela na enfermaria a primeira noite. E aí foi quando começaram meus sintomas. Eu comecei um ponto meu abriu, que começou a sair pus, saiu muito pus, muito pus, muito pus mesmo. Fora ao meu trauma
de dormir com Maia, porque minha primeira noite com ela foi tranquila. Ela é uma bebê extremamente tranquila e foi muito tranquila. Porém, eu muito apegada, né? Nunca fui mãe. Eu dormi com ela no meu peito, assim, na poltrona e ela aqui em cima de mim, a noite inteira. As enfermeiras vinham, davam leitinho pela sonda e ela nem se estressava. Quando foi de manhã que eu tirei ela e botei no berço, eu vi que o lençol estava sangrando, o lençolzinho dela. E aí, quando eu olhei, o umbigo dela tinha meio que machucado, sabe? Tava como se fosse quase solto. Eu, sem querer, eu acho que pela posição dela dormindo em cima de mim a noite toda, acabou machucando o umbigo dela, né? Que ela tinha acabado de nascer, era recente. E aí eu me desesperei. Eu lembro que era, acho que eram umas 5 e pouco da manhã, não tinha nem trocado o plantão ainda. As enfermeiras correram, porque tava jorrando sangue mesmo. Era muito sangue. E aí eu me desesperei, me senti uma péssima mãe. Eu lembro que eu mandei mensagem pro meu esposo dizendo que eu quase matei nossa filha, porque ela sangrou muito e chorava muito. Veio o médico do plantão, e aí tiveram que dar uma injeção pra cessar o sangue, né? Porque foi muito sangue. E aí, nesse dia, acho que foi o dia que eu descarreguei todo o meu emocional, porque eu não parava de chorar, eu tremia e chorava, tudo ao mesmo tempo. E aí, meu esposo chegou lá, de repente, assim, eu nem lembro o que ele foi fazer, se ele já ia ou se ele foi porque eu chamei. E ele já chegou lá com uma amiga dele, uma amiga nossa, no caso, pra ficar com Maia e eu poder ir pra casa descansar. Porque já era claro que eu não estava emocionalmente bem pra ficar com ela. E aí, foi aí que começou. Começou não, né? Deus sempre teve conosco em todos os momentos. Mas foi aí que a gente viu uma mobilização que a gente nunca imaginou. O que foi que aconteceu? Eu fiquei muito em choque com essa noite que eu dormi com Maia, a primeira noite com ela. Então eu não conseguia pensar em ir no hospital, eu não conseguia pensar em ficar com ela. Eu sempre achava que era um risco eu ficar com ela. E aí o que é que aconteceu? Nossas amigas se uniram para montar uma escala de quem ia ficar com Maia. E isso pra gente foi muito impressionante, porque eu fiquei, como assim? As pessoas vão largar a vida delas, largar a casa delas, largar o trabalho. Algumas realmente pegaram declaração do hospital para levar para o trabalho, porque iam ficar com Maia no hospital. E eu fiquei, gente, como assim as pessoas estão abrindo mão das suas vidas para ficar com a minha filha? E foi algo que Deus tratou muito na minha vida de Gabriel, porque a gente dizia muito antes de ter Maia que a gente não ia deixar Maia com ninguém. A gente, não, Maia não vai ficar com ninguém, o pai, a mãe, sou eu e você, a gente não vai deixar Maia com ninguém. Então a gente tinha muito um sentimento de independência, assim. Não dependo de ninguém, não vou precisar de ninguém, não vou incomodar ninguém, porque a gente vai resolver tudo. E essa foi a primeira vez que Deus disse, não é assim, não, vocês precisam sim, vocês precisam de pessoas, vocês não são os super poderosos que vão dar conta de tudo sempre. E eu acho que foi esse momento do nascimento de Maia, um dos momentos de maior vulnerabilidade assim da nossa vida, de realmente precisar de não ter o que fazer e precisar de alguém mesmo. E aí nossas amigas postaram no Instagram quem quer ajudar, quem está disponível para cuidar de Mai. Por incrível que pareça, a maioria das meninas que se disponibilizaram eram pessoas da saúde, técnica de enfermagem, enfermeira, eram pessoas da área, sabe? Então que me deixaram muito mais tranquilas em estar em casa e minha filha estar com elas. E aí, voltando mais um pouco para essa questão do que Deus trabalhou com a gente conversava até várias vezes, conversamos até com elas também depois, do quanto Deus deu uma tapa assim na gente, de vocês precisam contar uns com os outros, vocês não são sozinhos. E a gente lembrava muito daquele versículo, né, que diz que na angústia, né, nasce o irmão. A gente conserva nossas amizades para que na dor, para que na tristeza venha nascer um irmão, né? Nosso amigo é o nosso irmão. Então a gente vivenciou muito isso na pele, das pessoas se disponibilizarem para cuidar da nossa filha. E aí foi nesse período, né, que o meu ponto abriu, o meu ponto da cirurgia, e começou o início de uma infecção. Tive febre, tive muito pus, eu não conseguia vestir uma roupa que vazava pus, muito pus. E aí eu fui para a urgência, consegui ir para a urgência, e lá o médico pediu para fazer uma ele espremeu mesmo os pontos, sabe? Chega, ficou tudo vermelho, espremeu muito, saiu muito pus. Ele, você tá bem? Como é que você tá em pé? Você tá sentindo dor? Eu sinto dor, eu sinto incômodo, eu mal consigo andar, mas eu tenho que ir para o hospital ver minha filha. Porque quando as meninas assumiram essa escala de ficar com Maia, eu fiquei indo visitar.
Então eu ia ou no período da tarde, ou no período da manhã, eu ficava uma meia horinha e voltava para casa, porque eu realmente estava muito debilitada. E aí ele passou algumas medicações, passou mais repouso, porque eu não poderia dormir sentada, não poderia ficar muito tempo em pé e eu não poderia pegar ela no colo. Foi também um momento assim muito difícil para mim de não poder estar com ela, mas de ter minha confiança nessas pessoas que estavam com ela. E aí essas meninas foram maravilhosas, foi uma manifestação assim da graça de Deus na nossa vida de várias formas, porque o amor de Deus foi falado ali dentro do hospital, através da vida delas. Maia virou assunto em reuniões do hospital. Os médicos falavam que na reunião passada falaram sobre Maia porque tinha uma equipe revezando para ficar com Maia, pessoas que não eram nem parentes de Maia, que isso não existia, que o comum era mães desesperadas porque não tinha uma rede de apoio. E aí, quando eles perguntavam quem é essas meninas, quem são essas meninas, eu fiz, são nossas amigas, usadas por Deus para estar aqui cuidando dela. E aí teve oração na enfermaria, teve louvor na enfermaria, as meninas cantavam, as meninas oravam pelos bebês que estavam lá na enfermaria com Maia. Assim, foi um momento muito especial. Isso tudo enquanto eu estava em casa, me recuperando, né? E aí, esse período todo, o meu esposo, ele foi essencial, assim, principalmente nessas fases iniciais em que eu tive que me separar dela, que foi quando eu vim para casa e as meninas assumiram. Porque sem ele, eu tenho certeza que eu não estaria aqui conversando claramente com vocês. Ele foi meu alicerce de todas as formas, em todos os momentos, em cada segundo, mesmo ele fraco, mesmo ele triste, com tudo que estava acontecendo, preocupado, ele conseguiu sustentar perfeitamente a nossa vida. E aí passou esse período, né, da enfermaria, a enfermaria estava fluindo, tudo direitinho, Maia teve que fazer uns tratamentos, por exemplo. Ela teve quiterícia, que é o olhinho amarelinho, aí fez o tratamento, deu tudo certo. Ela começou um desempenho de alimentação, né, de tentar sugar, passaram para mamadeira. E aí eu ordenhava o leite, botava na mamadeirazinha para ela tomar. Então foi um passo de formiguinha mesmo, porque era muito difícil ela pegar o bico. E ela cansava muito rápido, muito rápido. E aí foi um processo bem longo, assim. Ela passou na enfermaria depois da UTI, eu acho que foi 15 dias ou 20 dias, mais ou menos. Quando estava lá no 15 dias, por aí, 15º dia, eu passei a ficar mais com ela, né? Aí dormir com ela, passar o dia e dormir, que eu já estava melhorando, né, dos meus pontos, estava tomando medicação, já estava bem melhor. E aí comecei a acompanhar ela mais de perto. Quando foi na última semana, que os médicos estavam já conversando sobre a possibilidade de dar alta para ela, a gente já estava sendo preparado para cuidar dela com a bolsa de colostomia, que era muito novidade, a gente nem sabia, existem vários tipos de bolsa, existe forma de limpar, existe pomada para passar, existe uma fita adesiva que você coloca para não vazar, é um monte de coisa. Então a gente foi treinado, né, pela equipe de enfermagem, de como cuidar dela, de como seria. E a gente estava muito feliz, já tinha mandado limpar o quarto, já estava tudo pronto, a médica já estava com previsão, já estava dando previsão de alta. E aí, na semana que a médica disse, ó, até sábado eu dou alta de Maia. Nessa semana, quando foi na segunda-feira, Maia amanheceu um pouco, tossindo um pouco, né? Uma tossezinha, uma gripezinha, o nariz escorrendo um pouquinho. Aí eu achei estranho. Fiquei, será que é o ar-condicionado? Será que é o frio? Será que é alguma coisa assim? O bebezinho do lado de Maia, ele tava doente mesmo. Ele vomitava direto, não tava comendo. Tava bem mal o bebezinho do lado dela. E aí eu comecei a observar que os sintomas estavam aparecendo, sabe? Maia tomava leite e vomitava. Aí tossia. Aí o nariz escorrendo. Eu falei, não acredito que Maia vai gripar, não. E aí, e foi muito rápido, então, mas assim, de piora de sintomas. Quando foi no dia seguinte, ela já estava cansada. Aí eu fiz, ela não tá bem, não, ela não tá normal, não. E aí já mandei chamar a médica dela veio, escutou o pulmãozinho dela. Eu disse, ó, mãezinha, o pulmãozinho dela tá limpo, provavelmente possa ser uma gripe, né? Nada demais que vá agravar alguma coisa. E aí, quando foi no corredor que Maia ficava, a sala que a gente estava, a enfermaria, era um corredor o final do corredor era uma sala de doenças respiratórias, onde ficavam crianças com doenças respiratórias mais graves, né? E a sala que a gente estava era de crianças recém-nascidas, que não tinha nada assim tão grave, era geralmente cirurgia que tinha feito, e aí era essa operação.
E aí eu comecei a ficar pensando, será que Maia pegou alguma coisa? Porque era a mesma equipe de enfermagem que atendia lá no quarto das crianças com doenças respiratórias, eram as mesmas que atendiam no quarto da gente, né? Das crianças que eram recém-nascidas. E aí eu comecei a ficar preocupada. E aí Maia fez um raio-x, a médica foi muito ágil, eles eram muito ágeis nessa questão de medicina, assim, de reconhecer sintomas, identificar, eles eram muito ágeis. E aí fizeram o raio-x deu tudo ok, nenhuma mancha, nada. Fez uma fez exame de sangue para saber se tinha alguma infecção, alguma coisa, não deu nada. Quando foi no final da tarde, ela já estava muito cansada, muito, muito, muito. E aí já colocaram uma máscarazinha de oxigênio nela. E aí a médica começou a avaliar a possibilidade de mandar ela para UTI. E aí eu me desesperei, meu mundo caiu de novo com essa questão da UTI, porque eu disse, não, a gente já está quase na porta de ir embora. E como assim a gente vai voltar para a UTI? E aí era o que eu mais temia era a questão da UTI. E aí voltamos para a UTI, Maia e essa outra criancinha que também estava lá no hospital, no mesmo do ladinho dela. A gente voltou para a UTI. E Maia já voltou entubada. Esse dia foi o primeiro pior dia da minha vida, que foi deixar ela lá depois de dias convivendo com ela, né? Pela primeira vez eu estava tendo momentos com minha filha. E aí eu tive que deixar ela na UTI. E eu lembro que eu não sei nem como eu saí daquele hospital, porque eu só chorava. E ela já entrou na UTI praticamente entubada. Ela não tinha condições mais de respirar sozinha. E aí no dia seguinte foi feito vários exames, foi feito várias coisas para identificar qual infecção respiratória que ela estava tendo. E aí confirmaram que ela estava com bronquiolite. Só que no caso dela, devido à síndrome de Down, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria, qualquer questão é sempre mais grave do que em uma criança típica, né? No caso, uma criança comum que gripa, ela vai gripar, vai sarar e vai seguir a vida dela. No caso de Maia, que tem a síndrome de Down, uma gripe não pode ser não só uma gripe. Pode agravar para uma pneumonia, pode agravar para uma coisa mais séria. E aí a gente ficou preocupado, né? Porque como assim uma bronquiolite do nada? E aí ela foi entubada e para ser entubada ela teve que ser sedada. Então a maior parte do tempo que ela ficou na UTI ela foi sedada porque ela sempre foi uma criança muito ativa, muito agitada, muito interativa. E ela arrancou ainda o tubo algumas vezes porque ela não gostava, mas aí ela teve que ficar sedada vários dias. E aí essa sedação era muito forte. Inclusive, uma noite, a gente só ficou sabendo bem depois, a médica não contou pra gente. A gente soube lendo a alta dela, depois que a gente saiu, que ela teve uma convulsão por questão de sedação, por motivo de sedação. Eu não sei se o grau, a quantidade que deram foi muita, ou não sei se ela estava em abstinência, porque de fato é uma droga, né? Vicia, por mais que seja no recém-nascido, vicia assim, da mesma forma que uma droga comum, uma cocaína, enfim. E ela ficou, assim, como uma dependente mesmo. É tanto que depois que tiraram a sedação dela, ela teve vários sintomas de abstinência mesmo do sedativo. Mas voltando, ela ficou entubada por, em média, 12 a 13 dias, que é o período da medicina que é meio que máximo para uma traqueostomia. Por quê? Porque a intubação, ela agride muito a traqueia, né? Ela, imagine em bebês, em adultos agride muito, imagine em bebês. No caso de Maia, ela foi estubada, ela foi tentada ser estubada 3 vezes, não deu certo, ela não conseguia respirar sozinha. Na última vez, deu certo, né? A gente ficou super feliz. E aí, depois dessa notícia, a gente sempre ia para a UTI, era um momento de muita tensão. A gente ficava nervoso para falar com os médicos, nervoso para saber como foi a noite, porque a gente não passava a noite lá. Na UTI, não podia dormir dentro da UTI. Teria que ou se hospedar numa casa de apoio que eles têm, ou ir para casa e voltar no outro dia. Então a gente optou por voltar para casa, porque na casa de apoio só podia ficar eu. E eu não queria ficar sozinha. Não era nem saudável eu ficar sozinha. E aí a gente passava o dia no hospital e vinha para casa toda noite. Então era todo dia a tensão de chegar lá e receber uma notícia. E a gente vivia uma montanha russa. A gente tinha dia que saía com notícias maravilhosas. A Maia tá reagindo muito bem, tá respirando super bem sem o tubo, tá interagindo. A gente fez o exame de sangue, a infecção baixou, não sei o quê. Era uma notícia maravilhosa. Quando era no outro dia que a gente chegava, fizemos o exame de sangue, agora detectamos uma bactéria.
ela está com a bactéria X, que precisa ser combatida, a gente está identificando qual remédio que vai ter que dar, e não sei o que, não sei o que. E aí chegava no outro dia, identificamos uma anemia, ela vai precisar de sangue, ela fez transfusão do sangue, com apenas 1 mês de vida, ela recebeu sangue, ela estava com início de anemia, ela tomou muita medicação, ela era muito furada, ela vivia com um acesso trocando de braço porque ela perdia a veia muito fácil. É um bebezinho, uma linha fina, ela perdia muito fácil a veia. Então ela era furada constantemente. Maia chorava desesperadamente na UTI. Eu, que já não estava bem, eu ficava muito nervosa só em pensar em ir para o hospital, porque eu ficava pensando que eu ia chegar lá e ia receber uma notícia ruim. Eu sempre pensava isso, porque minha mente já estava meio que congelada, eu não conseguia processar muito bem as coisas. Eu dormia chorando, eu acordava de madrugada, chorava. Eu acordava chorando, eu não podia falar nela em casa que eu chorava. Tudo eu chorava. E aí eu até achei que eu estava desenvolvendo uma depressão pós-parto. E eu fiquei, meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a gente? Porque a gente sempre, num momento difícil, de dificuldade, a gente tem um hábito de pensar que o que é que eu fiz para que isso esteja acontecendo. E não é nada que a gente fez. Porque, como eu disse no início, os planos de Deus a gente não tem como ver. Ele não dá um livro quando você nasce e diz, está aqui sua vida todinha, viu? Vai acontecer isso, 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 isso. E vai dar tudo certo. Ou não, vai dar tudo errado. A gente não tem esse manual de roteiro da vida. Então, isso que eu estou falando hoje, de que eu sei que Deus estava comigo, eu sei que a demonstração do amor de Deus na vida das minhas amigas que se disponibilizaram, foi tudo depois que aconteceu, que a gente tem essa reflexão de tudo que aconteceu. Porque quando eu estava vivendo, eu só sentia a dor, eu só chorava. Eu sabia que tinha um Deus que estava ali comigo a todo momento, mas sabe aquela coisa lá no fundo que você só sente dor e você diz, eu sei que ele está, mas no momento eu só tô sentindo dor, eu só tô sentindo a dor do que a minha filha tá passando, do que a gente tá passando. Mas foi, voltando assim para a questão da UTI, né, para já pular para outra parte, foi um momento assim muito, 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 muito desesperador na nossa vida. E aí, deixa eu voltar para cá. Já contei foi coisa, já tô ficando rouca. Sim, tivemos a questão, né? Ela foi estubada, conseguiu ficar respirando. E a gente fez, eita, coisa boa, agora vai dar certo. E aí não deu certo. Passou uns 4, 5 dias, Maia começou a cansar novamente, como se tivesse com a bronquiolite de novo, mas não era. E aí fizeram exame do coração, foi aí que identificaram um sopro no coração. Só que o sopro dela, hoje, né? Hoje ele é sem repercussão, que eles falam, que é um sopro que não tem indícios de processo cirúrgico, não é nada que vá prejudicar a vida dela. É algo que ela vai viver a vida toda, não precisa de medicação, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Enfim, não é nada que vá prejudicar o desenvolvimento dela. Mas na época fizeram um exame no coração porque achavam que ela estava com uma sobrecarga e o coração estava fazendo muito esforço. E aí precisaram fazer esse exame do coração. E aí não era coração, o médico disse não, esse cansaço dela não é pelo coração que está sobrecarregado, não. Pode ser outra coisa. E aí investigaram, passaram para o médico do tórax para fazer uma broncoscopia para ver a traqueia dela. E foi aí que identificaram que ela estava com um inchaço na traqueia que não passava ar. E aí, quando fizeram o primeiro exame, ela estava com 40% da traqueia comprometida. E aí o médico fez, não, dá para resolver. É só fazer uma dilatação, que eles botam um balão aqui dentro, inflam um balão e tiram um balão, né, para abrir o espaço. E aí fizeram esse procedimento. E aí não deu certo. Ela ficou pior, porque o procedimento dá um inchaço natural, né? E aí só que não voltou ao normal. Fez outro exame. E aí esse período até o segundo exame que eles fizeram foi muito doloroso. Porque a gente chegava na UTI para ver Maia e ela estava ofegante, era como se ela fosse morrer a qualquer momento. E os médicos realmente, médico de UTI, eu acho que eles ficam meio dormentes, assim, quanto ao sentimento da família. Eles são muito secos, assim, né? Eles são profissionais excelentes, excelentes, eles foram maravilhosos. Mas eles têm uma certa uma sequidão mesmo em dar notícias para os pais. Então a gente nunca tinha notícias boas sobre Maia. Nunca. Com relação a esse período que ela ficou muito cansada. A gente chegava lá, o fisioterapeuta vinha e dizia, a gente tá tentando não entubar ela novamente, mas ela está muito cansada. Ela passou a noite assim, ela passou a noite assada, ela passou a noite chorando. Quando ela não consegue nem chorar, tão cansada que ela fica.
E aí eles botavam ela de barriguinha para baixo, sabe, com a bundinha para cima. E ela muito cansada mesmo, muito. Eu tinha pena. Aí a fisioterapeuta uma vez fez: mãezinha, pegue ela no colo porque ela pode acalmar no seu colo. E aí eu peguei ela no colo e de fato, né? Eu botava lá no colo, ela ficava olhando assim para mim e tentava regular a respiração com a minha, mas era sempre muito cansada. E aí foi quando a médica do plantão chegou pra gente e falou que tudo indicava que Maia ia precisar fazer uma traqueostomia, que ela ia fazer esse exame e que se fosse preciso do exame mesmo, ela já ia fazer a cirurgia, que é abrir, né, o buraquinho aqui para que ela possa respirar, porque senão ela não vai sobreviver. Se não fizer. E a gente tinha que assinar um termo, né, uma autorização. E de imediato eu disse: não, ela não vai fazer, não. Ela não vai fazer. Eu e meu esposo, a gente bateu o pé: não, não vai fazer, não vai fazer. Ela não vai precisar disso. Deus vai fazer alguma coisa e ela não vai precisar disso. E a gente se agarrou nisso. Porque no momento que a gente está passando por uma situação dolorosa, a gente quer que aconteça o que a gente quer, né? O que a gente visualmente vê que é o melhor para a gente. E nem sempre o que a gente quer é o melhor para a gente. Por mais que a gente seja meio óbvio para a gente que seria melhor. Mas para Deus, que sabe de todas as coisas, não foi o que ele fez naquele momento. E não é porque ele não fez que, não é porque ele não fez que tudo vai dar errado, né? Tem como sim a gente ser feliz em algo que Deus fez que não era a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente fica muito frustrado, porque ai, Deus não fez o que eu queria. Ele fez a vontade dele. E era pra gente estar feliz por isso, porque foi a vontade dele que foi feita. Ele que sabe da minha vida, ele que sabe do meu futuro, ele que sabe de todas as coisas que vão acontecer, do que vai dar certo, do que vai errado. E eu fiquei triste porque não aconteceu como eu queria, se é ele que sabe de todas as coisas. É uma coisa assim meio, né? Mas é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Que, ai Deus, que aconteça do meu jeito, que aconteça do meu jeito. Cura minha filha, dizia muito. Deus não deixa mais fazer essa tracostomia, porque eu tenho uma visão de que quando ela fosse para casa, ia ser uma criança acamada, que ia viver com um respirador, que não ia viver, não ia ter uma infância, não ia viver nada do que a gente planejou para ela. E eu fiquei desesperada, nossa família, todo mundo desesperado, mas por falta de informação mesmo. E aí chegou, no meio de toda essa situação, eu sempre ouvia no meu coração, desde a perda que eu tive, né, em 2023, quando eu tinha crise de choro assim durante a noite, eu ouvia sempre a seguinte frase: o socorro bem presente na angústia. Eu sempre ficava com isso no meu coração, como se fosse uma voz lá no fundo: o socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Eu ficava sempre com isso dentro de mim. Por mais que eu tivesse fraca, que eu só chorasse, eu sempre tinha isso dentro de mim. E Deus, ele moveu pessoas, tiveram campanhas de oração por Maia, de pessoas que eu nem imaginei, pessoas de outras religiões, que mandavam mensagem para mim: Miti, tô orando por Maia. Eu tenho uma amiga no trabalho que é de candomblé e ela mandava mensagem para mim: estou orando por Maia. Eu pedi a Deus pela vida de Maia. E aí depois eu comecei a refletir, fiquei: caramba, Deus moveu, fez isso tudo acontecer para mover pessoas que eu nunca imaginei para orarem a ele. E isso foi muito fantástico, assim, porque o que nos sustentou foi a oração das pessoas, porque muitas das vezes a gente não tinha nem força para orar, para falar com Deus sobre a vida da nossa filha, sobre a nossa vida. E o que nos sustentou foi a oração das pessoas. Quando tudo passou, que a gente voltou para a igreja, voltou com Maia, tudo normal, as pessoas na igreja elas estabeleceram um horário para orar por Maia, que era todo dia às 9 da noite. E aí eles disseram que podia estar acontecendo o que fosse na igreja, uma reunião, um culto, aniversário, qualquer coisa, todo mundo parava para orar por Maia às 9 horas da noite. Não importava o que estivesse acontecendo, todo mundo parava. E isso, para mim, foi um mover, assim, muito, muito grandioso, assim, sobre a vida da gente. Porque eu fiquei: caramba, o poder da oração, porque não aconteceu o que a gente queria. A gente queria que Maia tivesse nascido saudável, a gente queria que Maia tivesse nascido sem essa colostomia, tivesse nascido com humanos, que não precisasse de uma traqueostomia. Eu me questionei muito do porquê ela pegou essa bronquiolite, o que foi que eu fiz, onde foi que a gente falhou, será que a gente pegou nela com a mão suja? Enfim, foram mil questionamentos, mas não aconteceu o que eu queria. E aí, o que é que eu vou fazer com essa informação? Com essa coisa que mudou a minha vida? Eu vou viver infeliz, vou perder momentos com minha filha, porque não aconteceu o que eu queria? Aconteceu o que Deus permitiu que acontecesse e o que Deus achou que a gente suportaria. E a gente suportou, que a gente está vivo aqui ainda, graças a Deus. Então, a gente viveu esse momento com a presença do Senhor, né? E mais uma vez eu repito que, como você foi forte, você foi muito forte. Eu não fui.
Se vocês tivessem me conhecido no dia, nos momentos em que a gente viveu ali naquele hospital, eu era devastada. Eu acho que eu era a mãe mais destruída daquele hospital. E aí, é, ela foi fazer o segundo exame e nesse exame deu que estava agravante, né? Ela estava com 60% da traqueia comprometida, ela não conseguia respirar mesmo. E aí eles fizeram a traqueostomia imediatamente. Imediatamente ela já voltou do exame com a tráqueo, que é o aparelhozinho aqui para ela respirar. E aí a gente ficou em choque, né? Porque eu fiquei, meu Deus, a criança tem uma colostomia, agora uma traqueostomia. Tá bom, né, Deus? Eu acho que já é suficiente aqui pra gente suportar. E aí, quando ela voltou da cirurgia, ela voltou outra criança. Eu olhei pra Maia, eu fiquei, gente, como assim? Ela estava brincando, respirando, e eu fiquei, gente, a traqueostomia salvou a vida da minha filha. Então, assim, de início eu tive muito medo e eu tive pavor. Mas quando eu vi que aquilo salvou a vida dela, eu só agradeci a Deus por existir a traqueostomia, porque se não fosse isso, ela teria morrido. Ela teria morrido porque ela não ia conseguir respirar. E não tinha cirurgia que fizesse nela para tirar ou para abrir, enfim, não tinha procedimento. Ela era muito bebê. Então não tinha como fazer nenhum tipo de procedimento nela, além da traqueostomia. E aí, é, Deus, ele não precisa que a gente acredite. Deus não age mediante a nossa crença, no sentido que eu quero dizer. Deus não precisa que eu acredite que ele vai fazer. Ele vai fazer, independente do que eu, da minha fé, se eu estiver fraca, se eu estiver. Ah, não tenho forças para acreditar que Deus pode. E muitas das vezes a gente fala, a gente tem mania de falar para as pessoas, algumas vezes, né? De que fulano, essa sua situação, Deus vai fazer o que você quer. E muitas vezes ele não vai fazer, porque não é o que ele quer para nossa vida, né? E a gente precisa entender isso. E é algo doloroso, sim. Principalmente para a gente que viveu naquele momento, a gente só queria nossa filha saudável, a gente só queria viver a vida normal, ter ela num parto normal, vir para casa e só contar para as pessoas no outro dia e viver em paz. E foi tudo que a gente não viveu. A gente até brinca hoje, né? Quando a gente vai contar, a gente brinca e diz: caramba, a gente só queria um parto normal. E foi tudo completamente diferente de tudo que a gente planejou, né? E aí, eu queria destacar aqui só um versículo que eu salvei aqui para vocês, sobre o socorro bem presente na angústia, né? Mas eu queria também falar sobre um versículo que eu salvei aqui, que é: ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o poder do Senhor se manifestou na nossa vida através da nossa fraqueza. Porque foi um dos momentos que eu me senti mais fraca na minha vida foi esse período de gestação, né, de nascimento e os primeiros meses. Ao todo, Maia, desde que nasceu, ela ficou 3 meses no hospital, esse período todo, né? De internação de UTI, de enfermaria, de volta para UTI e de enfermaria de novo. Ela ficou na UTI essa segunda vez, que fez a tráqueo, acho que 20 dias. Porque depois da traqueostomia, rapidinho ela já teve alta. E aí recomeçou tudo de novo. Alimentação, remédios para infecção, né? Porque como ela tinha feito outra cirurgia, aí já era outro processo, tudo de novo, fisioterapia, todas as questões voltaram tudo de novo. E aí, pra gente foi um processo totalmente novo também. Foi quando eu fiquei com ela integralmente no hospital. E aí eu não podia revezar com meu esposo porque homem não podia ficar na enfermaria, que era uma enfermaria de mães que amamentavam, e lá eles não permitiam a presença de homem como acompanhante do bebê. E aí Maia ficou nessa segunda temporada, digamos assim, de enfermaria. Eu acho que ela ficou quase um mês, porque ela saiu do hospital mesmo de alta com 3 meses de vida. E aí foi um processo bem longo, porque até ela pegar a mamadeira de novo, até ela ter o leite de novo. E aí nesse segundo período de enfermaria foi muito mais pesado, porque ela adquiriu alergia à proteína do leite. E aí até a gente descobrir isso foi bem difícil, porque ela teve várias reações. Em uma delas, ela quase morreu. Ela desmaiou no meu braço, ficou com a boca roxa, ficou pálida, porque ela desidratou de tanto que ela vomitou de reação ao leite que ela tinha tomado. E até a gente descobrir que ela estava com intolerância, foi um processo bem longo. Então, esse segundo momento pior da minha vida foi esse que ela desmaiou, pálida nos meus braços,
e as meninas da enfermagem tentando fazer um acesso no bracinho dela para em qualquer canto que achasse uma veia para que ela fosse hidratada. E passaram 2 horas para achar uma veia. Teve que vir uma enfermeira da UTI para achar uma veia em Maia, porque ninguém achava. E as enfermeiras estavam desesperadas, porque se demorasse muito, ela poderia sim entrar ali em óbito, porque ela estava desmaiada, ela nem reagia às furadas de agulha que as meninas estavam tentando, ela não reagia de forma alguma, de tão apagada. E aí conseguiram acesso, enfim, ela se recuperou, identificaram que era alergia à proteína do leite, e aí a gente começou todo o tratamento de procurar um leite ideal para ela. E aí ela conseguiu se adaptar a um leite. Mas isso eu estou resumindo muito, porque a questão do leite foi um problema. Ela rejeitou muito o leite. E aí até que finalmente Maia teve a alta, tão sonhada alta dela, quando ela fez 3 meses e 2 dias. Eu lembro que num sábado ela fez 3 meses, e aí eu falei com o médico, eu fiz, podia dar de presente, né, uma alta pra gente ir embora. Aí ele perguntou quanto é que ela estava tomando de leite, se ela já estava tomando tudo da mamadeira. Isso ela ainda estava com a sonda. E aí eu disse, ela já está tomando tudo na mamadeira. Eu não lembro quanto ela estava tomando, mas ela já estava tomando toda a quantidade da época, né? E aí ele fez, eu não acredito não, ela já está tomando tudo. Eu fiz, já está tomando tudo. Aí ele fez, então pode tirar a sonda. Aí veio a enfermeira, tirou a sonda. Aí foi muito emocionante. Ela passou o domingo inteiro comendo super bem. Quando foi na segunda-feira, o médico deu alta para ela. E foi inesperado a alta, porque foi muito inesperada, porque eu tinha dormido com ela sexta, sábado e domingo, passado o dia dormido, e na segunda-feira eu ia para casa tomar um banho e descansar um pouco. E aí meu esposo foi me buscar. Quando a gente chegou aqui na Zona Norte, ligaram do hospital dizendo que tinham dado a alta dela. E eu disse, meu Deus, e agora como é que vai ser? Eu vou voltar para casa com a criança toda cheia de acessórios, que a gente diz que são os acessórios dela, a tracostomia e a bolsa de colostomia. E muitas das vezes as pessoas olham para a gente e pensam que, tipo, ah, bichinha de vocês, deve ser um sofrimento a vida de vocês com Maia. Não é fácil. A história de Maia, ela não terminou. A gente vive constantemente milagres e manifestações de poder de Deus na vida dela diariamente. Mas Maia tem sido um milagre na nossa vida, porque a gente olha para ela e lembra, né? Porque a gente tem consciência de tudo que aconteceu, ela não tem. Mas a gente olha para ela e vê a alegria dela, e Lana vê as fotos que eu posto dela, ela é extremamente feliz. Extremamente feliz. Ela tá hoje com. Vai fazer 11 meses, agora é terça-feira, quarta-feira. E eu vou mostrar as fotinhos dela aqui no meu celular, porque eu não tinha como mostrar. Mas é uma criança que nos ensina muito. A gente olha para ela e faz: Meu Deus, Maia passou por tanta coisa. E parece que nunca aconteceu nada com ela. Nunca aconteceu nada com ela. É a criança mais feliz, mais alegre do mundo, ri com qualquer coisa, você fala com ela brinca, ela ri, né? E isso tudo nos fez refletir muito sobre que a vida, ela não é só sobre o que a gente quer ou sobre o que a gente planeja, né? Muitas das vezes Deus ele quer sim nos ensinar coisas que a gente naquele momento não entende. Naquele tempo que eu estava passando por aquilo, com o Maia no hospital, eu não entendia. Eu questionava muito a Deus. E não tem problema questionar a Deus, não. Eu questionava, eu ficava assim, por que a gente está passando por isso? Eu tive respostas? Não. Eu preciso de respostas? Também não. Porque Deus sabe o que ele faz, ele é soberano em todas as coisas que ele tem para fazer nas nossas vidas. O período doeu muito, doeu muito. A gente vai viver constantes mudanças ainda? Vai viver. Ela ainda vai fazer a correção da colostomia quando ela estiver maior. Ela ainda vai fazer a cirurgia da traqueostomia também, que é reversível, vai ser retirado. Ela está fazendo acompanhamento. Mas desde o dia da alta de Maia, Deus tem agido em cada segundo da vida dela. Com providência de médicos, com providência de enfermeiro, com providência das coisas mínimas que vocês imaginarem, de fralda, de tudo. Deus cuidou de cada coisa. Do período que ela estava no hospital, Deus cuidou da gente, com pessoas que vinham aqui fazer comida pra gente, cuidar da nossa casa, porque a gente não tinha condições de preparar comida, a gente não conseguia limpar a casa. Então, Deus ele agiu de todas as maneiras, em todos os momentos, que a gente passou por isso tudo. Então, a gente chorou muito, 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 muito. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é só que realmente, às vezes, Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer a vontade dele. E naquele momento que você entender que ele não fez o que você queria, talvez você chore, talvez você diga, mas eu queria do meu jeito.
Mas a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe o que tem a acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos. Ele quem sabe todas as coisas, a soberania é toda dele. Ele é quem domina a nossa vida e que nós deveremos confiar. Né? Eu confesso que nos períodos de dor que eu estava passando, eu deixei muito de confiar em Deus. Eu achava que eu podia fazer alguma coisa por Maia e tirar ela dali, mas eu não podia fazer nada. Foi o período que a gente viveu dependência de Deus, foi um período que a gente viveu totalmente vulnerável emocionalmente, né? Deus ele nos ensinou que precisávamos depender dos outros e dele, principalmente, de que eu não tinha o controle de nada e não adiantava nenhum plano de parto, nenhum plano de vida para a Maia, porque o plano é total dele. Não adianta. Não adianta. Então, eu quero deixar isso para vocês hoje sobre a confiança em Deus, de que mesmo que a gente não confie, ele não precisa que a gente acredite que ele vai fazer. Ele vai fazer, mas ele vai fazer o que ele quer e não porque você quer. Pode coincidir da minha vontade ser a vontade do Senhor? Pode. Mas nem sempre ele vai fazer o que eu quero, né? A vontade dele sempre vai prevalecer e sempre vai ser o melhor para nossa vida. Amém? Eu vou mostrar uma fotinho dela aqui para vocês no meu celular, bem rapidinho, já estou terminando. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é Maia. Ela já está dormindo, gente, por isso que eu não mostrei ela para vocês. Ela já está dormindo. A criança, graças a Deus. Ela é muito gatinha, muito esperta. Ela não usa nenhum tipo de respirador. Ela respira normalmente, sem aparelho, sem nada. Super ativa, tá fazendo fisioterapia, tá fazendo fono. Tá começando a sentar agora, que ela não sentava. Ela tá começando a sentar. Vai para a igreja todo domingo. Adora ir para a igreja. Adora música, adora que eu canto para ela. É uma criança maravilhosa, assim, é um presente mesmo de Deus nas nossas vidas. A Maia. Olha ela aqui com o ursinho dela favorito. Ui, ela é perfeita. Perfeitinha da mamãe. E é isso, Ilana. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. É a primeira vez que eu conheci sobre a história dela, porque eu nunca contei. Eu queria muito ter gravado um vídeo para postar assim nas redes sociais, para deixar como um registro assim do que Deus fez na nossa vida e do que Deus está fazendo, porque como eu disse para vocês, não é uma história que termina aqui. A gente ainda vai viver grandes coisas com Maia, grandes mudanças, grandes adaptações. A gente vive em constante adaptação com ela. Desde o sair de casa, de planejar, a gente não consegue sair de qualquer forma, assim, vou sair agora. A gente não consegue, a gente tem que planejar uma saída. Se for sair, a gente não pode demorar muito. É toda uma estratégia quando a gente vai sair com Maia, mas a gente tenta ter a vida dela o mais natural possível. A gente sai para passear na pracinha, a gente brinca com ela, a gente canta com ela, leva para a igreja, enfim, a gente tenta o máximo que ela tenha uma rotina e uma vida normal diante das condições dela, né? E é isso. Ai, Ilana, vocês estão me ouvindo? Porque eu continuo sem me ver aqui, mas nem importa. Eu vou até pedir depois a Liana para fazer a foto, porque daqui não aparece nem eu nem Liana. Mas, Mitilene, interessante que a gente vai ouvindo, e a gente vai vivendo tudo, né? Vai sentindo aquele medo, o susto, a alegria, a tristeza. Eu já chorei. E realmente, quando a gente olha para ela, né, que foi uma coisa que eu falei que eu tinha falado com você, Micheline, ela é tão linda, ela passa uma alegria. Eu não imaginava metade do que você está falando. Porque assim, eu acompanho sua rede social, mas eu sempre achei que você foi até bem discreta. Você falava algumas coisas dos pedidos de oração e tudo, mas você não colocou, né? Só você sabia o que você estava vivendo e as pessoas que estavam mais próximas. Então, assim, eu não tinha ideia de tudo isso. Eu achava, assim, que tinha questão da síndrome de Down, que tem seus desafios, mas eu não imaginava metade do que você falou. E como você disse, né? Com tudo isso, você olha e só vê alegria, né? Ela passa alegria. Tem vezes que eu tô assim olhando aí, quando eu vejo, eu já tô sorrindo. Eu falei com
você, eu disse, gente, ela traz alegria para a gente só em ver, né? Eu tenho uma pergunta, não sei se as meninas querem perguntar, mas eu queria te fazer uma pergunta, Mitilene. Você falou, né, que falou assim, não, eu realmente, que você falou assim, você tinha medo de fazer cirurgia, porque você tinha medo, você achava que você ia morrer. Você falou assim, na verdade eu morri, né? Não sou a mesma pessoa. O que você diria para nós, assim, que mais mudou você, que é a nova Mitilene que você se tornou após tudo isso? Assim, a certeza que eu tenho é que a Mitilene, antes de Maia nascer, era outra pessoa. Não que hoje eu seja, hoje eu sou mais forte, hoje eu sou mais isso, hoje eu sou mais aquilo, mas eu acho que a mente da gente muda muito com a maternidade em si, com o nascimento de uma criança. Muda muito. E eu já estava meio que pronta para mudanças. Vai ser muita mudança. Um bebê, assim, na vida, não vai ser só mais eu. Então, eu acho que entender que não só sou mais eu, que não sou eu e meu marido mais, temos uma criança em casa e não é qualquer criança, é uma criança que vem carregada de muitos cuidados muito minuciosos, assim, que tiraram nossas primeiras noites de sono. A gente não dormiu nas primeiras noites que a gente veio para casa com ela, porque a gente tinha medo dela morrer, porque como ela tem a traqueostomia, ela não chora, a gente ouve ela chorar, ela não emite som. Então a gente ficava assim, ai meu Deus, será que ela tá respirando? Será que ela tá bem? Aí botava a mão na barriguinha dela toda hora, a mão aqui para ver se estava saindo o azinho, né, aqui na traqueostomia. Então foi muita coisa. Então eu acho que hoje posso me considerar um pouco mais forte, emocionalmente mais abalada, mas não abalada de uma forma assim que, ai, destruiu meu psicológico, acabou minha vida. Não. Eu acho que Maia me dá forças assim todos os dias. Tem dia que eu chego do trabalho destruída. Aí eu pego ela no colo, ela abre aquele sorrisão e digo, ai, não tem cansaço, assim, eu acho que a maternidade ela já transforma naturalmente, mas tudo que a gente viveu nos fez acreditar que existe um Deus que está nos olhando, mesmo que a gente não sinta, porque muitas das vezes eu e Gabriel, a gente chegava à noite e a gente só chorava, a gente se abraçava e só chorava, a gente não conseguia nem orar, a gente não conseguia falar nada para Deus, mas a gente sabia que ele estava ali. Então, quando isso tudo passou, a gente fez, ele estava ali, ele sempre esteve ali, ele agiu naquilo, ele agiu naquilo, ele agiu naquele dia, naquela coisa que a gente falou, e aí Deus fez acontecer, não sei o quê. Não aconteceu a lista que a gente queria, mas Deus fez várias coisas conforme a vontade dele. Então, acho que a gente amadureceu bastante também, né? A gente criou uma força muito grande e eu acho que a gente amadureceu bastante. Eu acho que a maternidade ela traz muito isso, de amadurecimento, do cuidado com o outro, não só com ela, mas o cuidado entre nós, né? De estar sempre ali observando o que o outro precisa. Gabriel me ajuda muito, 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 muito. Agora que eu voltei a trabalhar em fevereiro, então a gente divide nossa rotina. Ele fica pela manhã com ela, que ele só trabalha à tarde, eu trabalho o dia inteiro, então eu chego à noite. E a de minha sogra ou minha mãe vem para cá para ficar com ela. E aí a gente tem um acompanhamento também de uma técnica de enfermagem, que aí é pauta para outro testemunho, porque é outro milagre que aconteceu. Mas a gente tem esse suporte, né? Então, assim, a nossa rotina, tudo mudou muito. Mas eu acho que o amadurecimento, a força, a compreensão do outro, do cansaço do outro, tudo mudou, tudo, tudo. Meninas, vocês têm alguma pergunta? Porque eu tenho, eu tenho outra. Mitilene, o bebê, quando você perdeu o primeiro, né? Você diria para mim que a experiência da perda do primeiro é, te preparou de alguma forma, ou foram experiências totalmente diferentes, não tem como. Até uma pergunta que eu queria saber é se você já sabia qual era o sexo. Uma vez que você já queria muito uma menina, Uhum, o bebezinho uhum, já sabia o sexo. uhum. Não, a gente não chegou a saber, porque foi bem no iníciozinho da gestação mesmo, ainda não deu para identificar o sexo, não. Foi muito no início. A gente estava na identificação dos batimentos, a gente não conseguiu captar os batimentos. Estava lá o embriãozinho, mas não, enfim, tem os prazos, né, médicos que eles dão para se ouvir os batimentos, se não ouvir até período X, é porque realmente não desenvolveu a gestação. Mas eu considero sim, hoje eu considero que foi sim uma preparação, porque foram dois lutos, né? E o luto da perda gestacional de uma criança que eu esperei muito, e o parto de Maia a gente viveu um luto de certa forma, porque
no caso da síndrome de Down, a gente estava esperando uma criança e veio outra, né? Totalmente de surpresa. E a gente não se preparou. E foi algo que a gente ficou triste, não pela síndrome de Down. A gente não ficou triste de, ai, que pena, a gente tem uma criança com síndrome de Down. Não foi essa tristeza. A tristeza foi de que a gente não se preparou para ela. Porque se a gente tivesse, né, feito um exame e tivesse, síndrome de Down, a gente ia estudar, a gente ia se preparar para saber como ser, enfim, coisas que os pais fazem geralmente, eu acho, né? Identificam a síndrome de Down antes. Então a gente se sentiu muito triste, não, mais uma vez, deixando bem destacado, não pela síndrome de Down, mas porque a gente não pôde, não teve a chance de se preparar. Então a gente, de certa forma, viveu um luto naquele momento de que aquela criança que a gente idealizou não veio, veio Maia, e glória a Deus, mas naquele momento a gente teve aquela frustração de não ter se programado, de se preparar para a chegada dela. Então foi algo assim bem, foi como se eu tivesse descoberto que estava grávida naquele dia e ela já nasceu, sabe? Não teve uma preparação para a chegada dela, porque a gente não sabia que ela tinha síndrome de Down. Bem, meninas, se eu for perguntar, eu vou passar a noite aí. Mas Lilian quer falar, Liana, Carmen, eu. Ao músico, Boa que eu acho noite. interessante, o que eu acho interessante muitas vezes é que a gente quer entregar um roteiro na mão de Deus, né? Para ele seguir exatamente o que a gente quer que aconteça, né? Só que Deus, ele é dono de toda a situação e ele sabe por quê e para que ele permite determinadas coisas que a gente não tem nem noção, mas que nos ajuda, né, para a caminhada que você vai seguir, né? Você tem que estar preparado. Então, Deus permite algumas coisas para que isso venha contribuir, né? Pode não ser aquilo que a gente quer, mas isso contribui com a nossa caminhada, né? Eu acho interessante isso em Deus, porque a gente acha que pode falar, não, Deus é bom, então eu vou entregar aqui esse roteiro e ele vai fazer exatamente o que eu quero. Só que é como a irmã falou, né? Deus é que sabe de todas as coisas, né? Deus é onisciente e sabe o futuro, né? Nós só sabemos aquele momento e não temos condições de assumir o futuro, mas Deus tem, né? Então por isso que ele, a maioria das vezes, não faz o que a gente quer e sim o que ele quer, porque ele sabe que vai ser o melhor para a gente. E mais alguém? Liana, Lília. Então, estava aqui pensando, Mitilene, né, o nome dela? É. Mitilene, você estava aí falando e eu pensando que eu também tive uma história bem parecida, né, com você, com o meu filho, que nasceu prematuro, né, de 7 meses, e foi uma história também assim, porque eu esperava ter uma gestação, como diz, né, saudável, é, e o meu filho ia ter 9 meses e tudo, e de repente eu me vi também numa situação bem complicada, num corre-corre, eu de repente estava em casa sozinha, e aquele sangue começou a descer na minha perna, e eu fiquei desesperada, e liguei para uma tia minha, e ela veio me levar, né, e aí começou aquela correria, e o meu filho nasceu prematuro, e também tiraram meu filho, e eu não vi quando, assim, porque eu já estava pressão alta, tudo, e tiveram que me levar às pressas para tirar o meu filho, né? E também onde era aqui em Parnamirim, não tinha UTI também. Não tinha neonatal, nada. E levaram o meu filho para Natal, e quando eu acordei e me dei conta que eles me chamando, eu já não vi o meu filho. Ele já não estava mais ali, eu estava sozinha, né? Aí, assim, você falou que às vezes a gente fica imaginando, fazendo planos, achando que tudo também tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente traça as coisas, faz aquela estratégia, aquelas metas, mas que realmente, assim como você estava falando, e a irmã Carmen,
Nós não sabemos de nada, os planos não são nossos, e sim do Senhor, né? E eu, naquele momento também, eu teve um tempo de questionar e dizer, por que, Senhor, isso está acontecendo? Ainda mais que eu tinha pedido tanto a Deus pelo meu filho, eu já dei um testemunho, né, sobre o voto que tinha feito para ter o meu filho, e no momento que eu achava que estava tudo ok, que Deus já tinha é, realizado o meu sonho, né, que era ficar grávida, ter o filho, estava acontecendo novamente uma batalha. E o meu filho ficou 8 dias lá sem mim, e meu esposo teve que falar com a assistente social e tudo para que eu fosse para lá, porque nem isso eles queriam me liberar, queria deixar meu filho sozinho lá na neonatal. Mas eu consegui ir para lá e também passei 38 dias lá também internada junto com ele. Foi bem difícil também, ele passou por muitas coisas também lá, era furadinho, pesando 1,340 kg, 40 centímetros. Foi muito difícil mesmo. Passei uma situação bem parecida com a de Mitilene, assim, nessa questão, né? Um dia a gente olhava, um filho estava bom, no outro ele estava entre a vida e a morte. Mas tem momentos que eu também questionava, perguntava por que estava passando, mas é assim como a irmã disse, só Deus é quem sabe tudo que ele faz, tudo é da vontade dele, não da nossa. E assim como você diz, a gente vamos amadurecendo, vamos aprendendo cada vez mais que a gente temos o quê? Que confiar que ele faz tudo mediante a vontade dele. Aí você estava falando, Mitilene, e eu estava recordando também, né? Algo que aconteceu comigo. Aí hoje meu filho tem 18 anos, ainda passo por muitas coisas ainda, porque depois de um tempo eu descobri que ele tem TDAH, continuo em acompanhamento, mas eu continuo seguindo firme e acreditando que Deus pode todas as coisas e a gente só temos que o quê? Confiar, entregar o nosso caminho a Ele, acreditando que tudo é dentro da vontade do Senhor. É isso. Liana, você ia falar? Oi, boa noite, irmãs. Eu cheguei hoje bem na hora boa, né? Bem na hora do testemunho. Peguei bem do comecinho. E glória a Deus aí pela sua vida, irmã Mitilene, pela sua família, pela vida da sua bebê tão sorridente. Quando o filhotinho da gente sorri, parece que tudo faz sentido, né? Muda totalmente a esfera do lugar. A gente vê que vai dar tudo certo, o coração enche de esperança, né? É o sorriso mais lindo que a gente pode imaginar na vida. Eu, apesar de ter tido um bebezinho bem saudável, várias coisas que você falou eu também me vi, né? Na questão da dependência do Senhor, na questão de mudança de rotina, de a necessidade de ter que se preparar e o que a gente consegue perceber é que Deus confia, né, o nosso neném para a gente. Ele sabe exatamente o bebê que dá para cada uma de nós, porque ele sabe que a gente vai passar junto pelo processo e que ele vai mostrar que ele é Deus. Então também eu vejo assim que eu sou uma pessoa melhor hoje por causa da maternidade, mas ao mesmo tempo eu vejo muito mais as minhas falhas por causa da maternidade. Eu não sei explicar, parece uma coisa contraditória, né? Porque se fosse para você ser melhor, era para não ter tantos defeitos, não é verdade? Mas não, eu vejo mais as minhas falhas. E com isso aumenta a dependência do Senhor também, né? A gente se torna menos arrogante, mais humilde no sentido
de saber que só Deus é que sabe todas as coisas são no ritmo dele e não é do nosso, como você falou. Isso é uma grande lição, uma grande lição. Muito obrigada, irmã, por compartilhar a sua história. Eu não estou assim, na minha fase muito chorona, não, mas fosse assim, uns dias atrás, tem aquela época que a gente fica assim, mais facinho de chorar. Eu tinha chorado, mas aguentei aqui a emoção. Mas muito linda a sua história e grandes coisas o Senhor ainda fará, com certeza. Amém, glória a Deus. Mitilene, pode ter certeza que foi marcante. Eita, o carro passando aí. Foi marcante e dá vontade de ficar, né, falando mais coisas. Certamente mais vai sair mais, porque como a gente passa a entender, eu ainda não vivencio, eu digo ainda, nem sei qual é a vontade de Deus, inclusive o seu testemunho fala sobre isso também, né? Quando às vezes a vontade de Deus não é o que a gente quer, e aí, às vezes até, caso até a própria maternidade, às vezes não é o que Deus quer pra gente, e entender isso não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente vai sendo edificado, né, pelo que Deus vai fazendo na sua vida e a gente vai trazendo para a nossa vida. O que isso tem a ver comigo, né? Como Liana falou, ela pensou na maternidade dela, nas transformações, mas na experiência com Deus, em tantas coisas. Então, realmente, é um testemunho que, que alimenta, edifica, desafia nossa fé, né? E eu creio também, assim como o Lilian falou, né, que apesar de tudo que ela passou com o Pedro, tá aí o Pedro, né, um rapaz saudável, e nós cremos que você ainda vai contar mais testemunhos, inclusive de mostrar, né, no futuro a Maia, e todo mundo falar, nossa, ela passou por tudo isso, passou e está aqui. Está aqui contando a bênção, está aqui sendo a própria bênção, a resposta de Deus, né? Muito, muito bom. Gente, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui, mas tem que ser num outro momento, ou então depois eu falo com você no privado. Pronto, depois você me manda todas as perguntas, eu respondo. Misilene, muito, muito obrigada por sua presença. Um abraço no Gabriel, um cheirinho na Maia, né? E que Deus continue te abençoando, abençoando toda a família. Eu vou pedir à irmã Carmen que faça a oração encerrando. Peça pela saúde de Walter. Walter não está muito bem de saúde, está tossindo bastante e acaba trazendo um pouquinho de falta de ar, né? Mas peço que você ore por ele. Ore pela Mitilene, pelo Gabriel, pela Maia, tá? Ore também pelos nossos pedidos, né? É, Deus sabe, né? Todos aqueles são muitos, então não vai dar tempo da gente falar todos, mas que você esteja pedindo ao Senhor pelas nossas vidas e aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Pela mamãe também, né? Pela mamãe também, Graças a né? Deus ela melhorou, mas precisa de É, oração. não está 100%, né? Exatamente. Tá. Bem lembrar. Oremos. Deus querido e amado, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos, Deus, na tua presença, de podermos, Senhor, estar usufruindo, Senhor, das tuas bênçãos na vida da nossa irmã Mitilene, Senhor, e do Gabriel. Senhor, muito obrigado, Pai, porque ela compartilhou, Senhor, a sua vida, a sua experiência, Senhor, os seus milagres, Pai, na vida dela, Pai, e da sua família. Muito obrigado, Deus, pela vida da Maia, Pai. Muito obrigado porque ela veio como um ensinamento, Pai, como um milagre, Deus, na vida desse casal, Senhor. Continua, Pai, abençoando eles, dando sabedoria, Deus, ajudando, Pai, em todas as fases da Maia, Pai. Que o Senhor esteja, Pai,
derramando bênção sobre a vida deles, Deus, para que eles Então, possam, Pai, superar todas as barreiras, todas as dificuldades, Senhor, e que aleluia. a Maia, Pai, cresça plena, Senhor, em conhecimento, em estatura, Senhor, em graça, Pai, diante de Ti, Deus. E que ela seja, para muitas pessoas, Pai, a prova viva de que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor fez no passado, está fazendo, Pai, e ainda fará muitas coisas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma das irmãs que está aqui nesse grupo, Senhor. Eu não lembro muito bem do nome de cada uma, mas o Senhor conhece, Senhor, o coração, o Senhor conhece, Senhor, os desafios, aquilo que elas têm entregado, Deus, no teu altar, em confiança, Deus, que só o Senhor pode responder, Pai, e será do jeito que o Senhor quer, conforme a tua vontade. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre sabe, Pai, qual a mais perfeita, Senhor, vontade, a tua perfeita vontade, Senhor, nas nossas vidas é que tem trago o resultado, Senhor. Seja, Pai, com a irmã Ilana, Pai, que está à frente desse projeto, que o Senhor continue, Pai, orientando a vida dela, sustentando, Senhor, capacitando cada dia mais, abençoando a sua vida ricamente. Seja com Walter, Pai, seja com a sua saúde, Deus, derrama do teu bálsamo para que ele seja plenamente, Pai, restabelecido a sua saúde. Pai, ajuda, Pai, cada dia, Pai, o teu servo. Seja com a irmã Aldeni também, Pai. Abençoa ela, a sua saúde que tem andado frágil. Que o Senhor sustente, Deus, a sua serva, Pai, derramando o teu bálsamo sobre a vida dela para que a sua saúde, Pai, possa ser plena, Deus. Sustenta, Pai, a tua serva, Pai, e o seu marido, irmão Paulo, Deus, que também ele possa estar acampado, Deus, os teus anjos em volta da vida dele, da sua saúde, Deus, pois eles têm te servido, Senhor, com alegria, com constância, Senhor, e isso é tão precioso, Senhor, para cada um de nós, Pai. Seja, Pai, com o restante dessa noite. Muito obrigado por mais esse dia, pelo livramento, Pai, que o Senhor nos deu até agora, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Amém. Não saiam para nossa foto, tá? Mitilene, põe a fotinha dela também do seu lado, assim. Que ela fez parte, né, total do dia de É a hoje. principal, né? É. E aí a gente vai finalmente conseguir colocar tanto eu e Liana aqui enquadrada que não tava. Aí não ia nem dar para tirar a foto daqui, Liana. Graças a Deus deu tudo certo. Ei! Vamos lá. Preparadas? Um, dois, três e. Uou! Ai, que lindas! Minhas irmãs, Deus abençoe a todas. Bom restinho de Boa semana. noite, Beijo. Hoje não, bom comecinho de semana, né? Deus abençoe a boa todas. semana, irmãs, boa noite. Boa Boa noite. noite. E não quer desligar, não, viu, gente? Acho que é pra gente fazer vigília. Então vai. Tchau.